Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos dar continuidade a um assunto de natureza polêmico, mas que é importante trazer uma análise, assim como fizemos já em outros assuntos por aqui. O assunto do vídeo que vamos ver é sobre arrebatamento. Vamos ver que isso já ocorreu no primeiro século da era cristã, ou seja, há exatos 2000 anos atrás. Vamos ver também que Elias e Enoque não foram arrebatados para o céu quando ainda vivos, como a igreja atual ensina, nem muito menos que ainda vai haver um arrebatamento secreto, coletivo e mundial. E para isso tem vários e vários versículos que refutam esses pensamentos e ensinamentos da teologia tradicional. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu like, seu comentário e compartilhe este vídeo com quem você conhece. Dito isso, vamos ao tema do vídeo de hoje. Convido você para assistir até o final, pois vou mostrar para você a Bíblia de uma forma que ainda não viu e também a forma de interpretar que vai fazer você refletir com mais seriedade o que foi ensinado para você até hoje. Não preciso fazer muita força para lembrar de frases que foram ditas de certa forma intencional dentro das igrejas, as quais ainda fazemos parte, que ainda haveria um fim do mundo, guerras, rumores de guerras, destruições em escala mundial, que haveria um derramar da ira de Deus sobre o planeta e que haveria um arrebatamento dos fiéis evangélicos e vindo posteriormente o anticristo, 1000 anos de paz, novas tragédias mundiais e vindo por último um juízo final de pessoas que morreram desde Adão e Eva até os vivos que ainda estariam em seus corpos existindo na Terra. Para quem já assistiu os vídeos aqui do canal, assim como de outros canais que falam sobre o mesmo assunto que tratamos aqui, já sabe que tudo isso é uma verdadeira forma de encher linguiça dentro das igrejas, que são temas e assuntos que são de forma estratégica ensinados para manter as pessoas presas à igreja e com isso os líderes faturar muito em cima dessas pessoas leigas e sem conhecimento. Mas aqui estamos para ajudar essas pessoas a se libertarem de tudo isso e se desprender dessas armadilhas evangélicas. Para quem tem mente aberta, estuda, tem informação, conhecimento, já sabe as formas de contrariar por dentro da Bíblia o cruel sistema religioso, usando o próprio livro que eles dizem tanto conhecer, já sabemos que o fim que a Bíblia tanto fala não era um fim em escala mundial, não era o fim completo da raça humana. Aliás, quando o próprio Deus criou tudo que a Bíblia registra, ele disse que tudo era muito bom. Portanto, algumas pessoas que ele resolveu eliminar por conta das maldades que essas pessoas cometeram, e não destruir tudo como é a esperança maldosa das igrejas atuais. Infelizmente, o verdadeiro conhecimento dentro das igrejas é precário, o que traz a facilidade da liderança manipular essas pessoas com dogmas, doutrinas, mandamentos judaicos, entre outras coisas. Muitas pessoas têm feito muitos estudos bíblicos, mas infelizmente os livros que eles têm acesso, assim como o conhecimento que são passados nesses estudos de teologia, todos eles são manipuladores, ou seja, todos eles são criados de forma que as pessoas passam a pensar exatamente como o sistema religioso quer que elas pensem. Sendo assim uma presa fácil, e ainda essa pessoa é usada sem ela mesma perceber, para conquistar através de suas pregações ou músicas, mais pessoas para fazer parte daquela determinada instituição religiosa. Vamos então analisar alguns versículos de forma a compreender, agora que temos mente aberta e liberto das toxinas das igrejas, e observar como nós éramos enganados, manipulados e ainda afirmávamos coisas que hoje vemos que não era bem o que a Bíblia queria realmente dizer. No vídeo de hoje vamos analisar alguns versículos que falam sobre arrebatamento, como também alguns versículos que vão deixar claro que tudo aconteceu por volta do ano 70 depois de Cristo, onde era para se cumprir todas as profecias bíblicas. Sempre ouvimos dizer que quando algum cristão morre, na verdade ele não morreu, mas está dormindo no Senhor. Na verdade, esta afirmação, segundo a Bíblia, não está correta. Como também pensar que as pessoas cristãs e não cristãs que morrem já estão em seus destinos pós-vida terrena, e que lá nesses lugares, eles estão aguardando um possível juízo que julgará tudo que a pessoa fez de bom ou mal. Para resumir, eu já adianto que tudo isso é uma verdadeira mentira, segundo o que a própria Bíblia afirma. E para quem é inteligente, vai entender tudo que veremos a partir de agora. Vamos ler o que está registrado na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 ao 18, que nos diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor,
não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É preciso inteligência, sabedoria, mente aberta e muita concentração para entender essas palavras de Paulo, que nada mais é diferente do restante da Bíblia, onde fala sobre o assunto que ele tratou aqui. É importante dizer que Paulo, assim como os outros apóstolos, estavam vivendo os últimos dias daqueles séculos, daqueles anos da lei de Moisés, últimos dias do templo judaico, que tudo tem a ver com o Apocalipse, últimos dias dos levitas, sacerdotes judeus, e de todos aqueles sobre quem cairia a ira de Deus que foi derramada, como fala em Apocalipse. As igrejas nos tempos dos apóstolos estavam passando por uma perseguição terrível por parte do Império Romano, assim como por alguns judeus rebeldes, o que trouxe muita angústia na época para quem era seguidor de Cristo. Sabemos que vários cristãos foram mortos de diferentes maneiras, e isso estava se espalhando pelo mundo inteiro na época. Portanto, nas cartas de Paulo, João, Tiago, Judas, assim como o Apocalipse, vai tratar de esperança firme na redenção, para que os cristãos da época aguardassem com paciência, embora que sendo massacrados pelo Império Romano e o Sinédrio Judaico, seguissem firmes nas promessas. É interessante dizer que o arrebatamento que eles esperavam não era e nunca foi coletivo e mundial, como os pastores afirmam. Paulo trata de uma transformação primeiro no entendimento e depois da morte naquele tempo haveria uma ressurreição, e isso é que eles estavam tanto aguardando. E por falar em morte, naquele tempo ainda a lei de Moisés era ensinada, seguida e de certa forma estava ainda em pé por conta do templo em Jerusalém ainda não ter sido destruído. É claro que a lei de Moisés foi destruída na cruz e foi cancelada no âmbito espiritual, mas no âmbito físico a lei estava ainda em vigor. Sobre isso eu explicarei melhor em um outro vídeo. Portanto, ainda era o Velho Testamento no tempo dos apóstolos, por conta do templo em Jerusalém estar de pé, o que fazia parte da primeira ou antiga aliança. E como a lei de Moisés era um ministério de maldição e morte, quem morria naquele tempo, o espírito permanecia retido no túmulo, de forma inerte, aguardando o tão falado dia da redenção, ou dia da ressurreição, que era um marco de vitória, pois assim se cumpriria todas as Escrituras. É importante dizer também que Paulo foi criado em família de fariseus, e ele era judeu e ao mesmo tempo tinha cidadania romana. Ele conhecia muito bem do que se tratava a lei de Moisés. E quando foi escolhido por Cristo para anunciar aos gentios, isto é, para os não-judeus, sobre o que estava para ocorrer naquele tempo, ele anunciava um evangelho diferente do que era pregado dentro de Israel pelos outros apóstolos. Isso está registrado em Gálatas capítulo 2, versículo 7. Vamos então analisar o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses que lemos antes. Nos versículos 13 e 14 que lemos, ele escreveu: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vos não entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Paulo usa o termo os que já dormem, porque de fato haveria uma ressurreição para acontecer, como disse antes. Quem morria nos tempos que a lei de Moisés ainda estava em vigor, era preso ao que dizia a lei. E ninguém ia para o céu como muitos pensam, muito menos para outro lugar. A esperança que ele cita no versículo 13 está falando da esperança do juízo acontecer por conta da parte de Cristo contra os maus, e assim haver uma libertação completa das mãos de quem tinha o poder da morte, que era a lei de Moisés. Porque enquanto existia a lei, ninguém quando morria ia para o céu. Ou seja, o espírito não voltava para Deus, e assim aconteceu somente por volta do ano 70 depois de Cristo, quando o juízo foi feito. E no versículo 14, ele fala que se de fato eles crescem que Jesus morreu e ressuscitou, também quem estava morto, ou como eles naquele tempo afirmavam, dormindo, isso deveria acontecer no grande dia do Senhor, ou no dia do juízo, que na verdade não foi um dia somente, mas sim 3 anos e meio. Paulo estava reforçando uma esperança para aquelas igrejas, dando um consolo para que eles não desanimassem de aguardar contentes esta vitória sobre a morte, de que quando eles morressem nunca mais estariam presos por causa da força da lei, e sim agora ela seria destruída, como foi o último inimigo a ser destruído, e assim
Eles, quando morressem, o corpo, claro, iria para a terra, mas o espírito agora iria direto para Deus. Continuando então, versos 15 e 16, que diz: Dizemos-vos, pois isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora preste bem atenção no que acabamos de ler no versículo 15. Paulo usa o termo nós, os que ficamos vivos. Aqui é o dodói dos teólogos, onde eles tropeçam e ensinam errado seus fiéis. Porque Paulo escreveu isso há mais ou menos 1.900 anos, há 2.000 anos atrás. E conforme vimos que está escrito que ele cita ele mesmo no versículo, dizendo nós os que ficamos vivos, ele tinha total ciência que o que estava para acontecer de tudo o que dizia nas profecias era para acontecer de forma imediata para os anos que eles, lá atrás, ainda estavam vivos. De forma nenhuma, Paulo está falando tudo isso para um povo de 2.000 anos depois da sua morte. Não faria o menor sentido ele se incluir nos textos, sendo que fosse ocorrer 2 ou 3.000 anos depois da morte dele. Você que me ouve neste exato momento, não acha isso? Vamos usar o raciocínio. Se Paulo está no texto que ele mesmo escreve aos Tessalonicenses, aguardando o cumprimento do grande e terrível dia do Senhor que ele sabia muito bem que aconteceria e quando aconteceria, é porque ele tinha certeza que seria naquele tempo o cumprimento. Ou seja, há mais de 2.000 anos atrás. No versículo 16 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele cita que eles que estavam vivos não precederiam que estavam mortos no dia da ressurreição. Porque Paulo, assim como os outros apóstolos, sabiam que não haveria um arrebatamento secreto e mundial, e sim que quando eles morressem antes do corpo ir para a sepultura, que era o inferno mencionado no Novo Testamento, ou o mundo dos mortos, citado no Antigo Testamento, o espírito já estaria antes com Deus, o qual dá o espírito de vida para o homem. Ou seja, os que estavam mortos no dia que ocorresse o juízo final, porque era o final de um ministério que era o período da existência da lei de Moisés e do sacerdócio levítico. E como esta lei ainda estaria de pé, todos que morreram no tempo que a lei ainda existia estavam mortos e com o espírito retido na sepultura aguardando o tão esperado dia do juízo. Porque eles receberiam a redenção primeiro, porque obviamente estavam mortos e receberiam o corpo espiritual glorificado e não o corpo físico de carne e osso, assim como pensam muitos evangélicos. E assim estariam para sempre com o Senhor, não estando mais presos ao império da morte, que era o poder da lei de Moisés. Vamos analisar os versículos 17 e 18 que diz: Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Uma coisa importante a dizer, que isso confunde muito a cabeça dos leitores da Bíblia, quando leem com a matriz de ensinamento feito pelas igrejas evangélicas. Vamos analisar com calma. Primeiro, Paulo cita que os que estavam já mortos receberiam primeiro a ressurreição. Isso deixa claro que quem estava morto no dia do juízo foi ressuscitado espiritualmente primeiro, e não o corpo físico, e assim recebeu a vida que a lei impedia. Ou seja, o espírito daquela pessoa que tinha morrido já há muitos anos recebeu uma glorificação prometida por Cristo, e ele ressuscitou agora essa pessoa, mas no âmbito espiritual. E agora essa pessoa venceu a morte que a lei de Moisés causava. Porque, repetindo, a lei de Moisés era um ministério de maldição e de morte. Por isso, ninguém que estava debaixo desta lei, sendo submisso quando morria, ia para o céu. Paulo ainda diz, e depois nós, os que ficamos vivos, ele quis dizer que os que ficassem vivos, no dia que o juízo acontecesse, já que a matança em Israel foi gigantesca, pois os soldados romanos mataram milhões e milhões de judeus naquele tempo. E os que escaparam dessa guerra que fazia parte do juízo final, os que continuassem vivos, depois dessa grande tribulação quando morresse, preste bem atenção nisso, depois que morresse e o corpo fosse para a sepultura, o espírito não ficaria mais retido junto ao corpo, mas sim iria direto agora com Deus, com o estado glorificado. E Paulo cita que quando acontecesse isso, o espírito seria então arrebatado, ou seja, tomado por Deus, e agora esta pessoa encontraria com Deus nas nuvens, que é o mesmo que dizer fora da sepultura, e encontraria o Senhor nos ares.
Esta palavra Ares no grego não é o ar de onde ficam os satélites, ou o ares de onde os aviões fazem seus percursos na estratosfera, e sim os ares próximos ao solo, perto da superfície, que este é o ar que respiramos, que está em volta do nosso corpo. Por isso, é importante estudar um pouco da língua original do Novo Testamento, para então entender melhor do que se trata de fato cada texto. E assim vemos que aprendemos totalmente errado sobre tudo, e só descobrimos a verdade quando estudamos concentrados e com responsabilidade fora da caixinha da religião manipuladora. Concluímos então aqui nessa parte que acabamos de analisar, que quando morremos nos dias de hoje, nosso corpo vai para o pó, como acontece com qualquer ser humano, e o nosso espírito volta para Deus, não ficando mais retido junto ao corpo, porque a morte foi vencida, ou seja, a lei de Moisés não tem mais poder nem valor algum para julgar, condenar alguém, porque o fim da lei é Cristo, para a esperança e justiça dos que creem. Para quem não sabia, a palavra arrebatar no grego é harpazo, no grego original, que da língua portuguesa tem um significado de tirar com força, ou arrancar, agarrar de repente, apanhar, levar alguém pela força, tomar posse de algo abruptamente. Que sabemos que foi assim que Cristo tomou os espíritos dos que estavam até então mortos, das mãos daquilo que tinha o poder da morte, que era a lei de Moisés. Isso podemos ver que está escrito em Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, que diz: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Já expliquei sobre o que acabamos de ler em outros vídeos, mas resumindo, está claro que a queda da lei precisava urgentemente acontecer para que a morte não tivesse mais poder, já que era de condenação e de morte. Agora, não faria mais sentido esta lei existir na graça, que é um ministério eterno de amor, paz, harmonia, e isso jamais terá fim. Podemos ler para reforçar o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 e 56, que nos diz: Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A vitória citada contra o inferno citado neste versículo é a vitória contra a sepultura que, por conta da força da lei, mantinha o espírito junto com o corpo na sepultura. O aguilhão da morte era o pecado. Um aguilhão é uma haste com uma ponta de ferro afiada, utilizada historicamente para guiar ou estimular animais de trabalho como bois. Em sentido figurado, a palavra refere-se a qualquer estímulo, incentivo ou algo que cause dor, aflição e incômodo. E vemos também que o versículo 56 diz que a força do pecado era a lei. Então, vemos como era complicado a vida nos tempos que a lei existia. Portanto, Cristo veio para os judeus e acabou com tudo aquilo: morte, pecado, a lei, o templo, sacerdócio levítico e etc. Continuando sobre a palavra arrebatamento, vamos ver em outras partes da Bíblia que isso ocorreu, mas que a pessoa que o texto diz, que foi arrebatada, continuou viva aqui na terra, e não levada para o céu. Lemos o que está em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que diz: E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Muitos cristãos confundem este versículo a partir de um pensamento digno de Oscar de Hollywood, pela criatividade na forma errônea de interpretar o que está escrito. Neste caso de Enoque, ele não foi levado para o céu arrebatado como muitos imaginam, e sim foi levado para um outro lugar para continuar morando longe da terra onde vivia, para não ser morto por homens cruéis, pois Enoque falava para eles acerca de Deus, e eles rejeitaram a mensagem e perseguiam ele para o matar. E o mais incrível é que isso está na Bíblia, e vamos ver que Enoque morreu de velhice. Primeiramente, vamos ler o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 5, que nos diz: Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Observando o contexto do que está sendo falado sobre Enoque nestes versículos, que até agora lemos, ele foi transladado para não ver a morte, ou seja,
para que não fosse assassinado por um grupo de rebeldes da época da vida dele. Lembrando que a palavra transladação tem o seguinte significado: transladar significa, de forma geral, transferir ou transportar algo ou alguém de um lugar para outro. É um verbo muito versátil que assume diferentes sentidos dependendo do contexto. Viagens e turismo refere-se ao trajeto de locomoção, como o transporte entre o aeroporto e o hotel, o chamado traslado ou translado. Área jurídica e administrativa significa transcrever, copiar ou emitir uma cópia fiel de um documento ou processo. Religião e funerária, muito usado para se referir ao transporte de restos mortais ou corpos de um local para o outro. Portanto, lemos o porquê que Enoque foi então transferido de um lugar para o outro da terra para não ver a morte. Isso está registrado na carta de Judas, capítulo 1, versos 10 ao 14, que nos diz: Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque eles entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levada pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E olha só, e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o dia do Senhor com milhares dos seus santos. Após lermos isso, temos total ciência do porquê que Enoque havia sido transladado por Deus para que não visse a morte. Acredito que sobre o que lemos não precisa de uma explicação profunda, porque está muito claro. Vamos agora ver que Enoque não foi arrebatado nesse dia da sua transladação, mas sim morreu como qualquer outro ser humano. O mesmo capítulo de Hebreus que lemos antes, capítulo 11, verso 13, que nos diz: Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Isso que acabamos de ler em Hebreus capítulo 11, verso 13, só que antes, quando lemos no versículo 5 deste mesmo capítulo, está falando de Enoque, que havia sido transladado. Mas aqui no versículo 13, diz que ele morreu assim como os demais. Daí que vem então a confusão na cabeça de quem é do sistema religioso, de não entender que Enoque não foi para o céu na transladação, e sim levado para um outro lugar do planeta para continuar vivendo até o dia da sua morte. Foi levado para bem longe daqueles homens perversos que lemos na carta de Judas, que queriam matar Enoque, pois ele falava contra aqueles homens. É importante ressaltar que a mesma transladação de Enoque foi a mesma que aconteceu com o profeta Elias, em 2 Reis, capítulo 2, e a mesma que aconteceu com Filipe, mencionada em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Era comum o Espírito de Deus levar estes homens de um lado ao outro por meio da transladação, já que não havia aviões, carros, helicópteros, redes sociais e internet. Para que a mensagem fosse entregue em vários lugares, em um único curto espaço de tempo, era assim que acontecia. Portanto, não se trata de um arrebatamento, e sim de transladação de um país ao outro, de uma província para outra, de um continente para o outro. No texto que cita sobre Elias, fala que ele subiu ao céu quando foi tomado para ser levado para outro lugar, mas não para o céu onde Deus está, e sim o céu aqui, próximo da terra, pois ele foi tomado, levado para outro lugar, e cerca de 14 anos mais ou menos depois, escreve uma carta para o rei de Israel, comprovando que ele não estava no céu, como sempre aprendemos, e sim em outro lugar do planeta vivendo normalmente, enquanto que o profeta Eliseu assumiu seu lugar nas profecias. Portanto, meus queridos, quero ainda voltar a comentar mais a fundo sobre este assunto. Espero que até aqui eu tenha ajudado você a entender mais alguma coisa que estava na dúvida, ou nunca talvez tivesse ouvido sobre isso. Mas antes de encerrar este vídeo, gostaria de ler com vocês o que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21, que diz: Mas a nossa cidade, ou a nossa pátria, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso,
segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Gostaria de frisar que esta carta é de Paulo aos Filipenses, isto é, para quem morava na cidade de Filipos. Ele escreve esta carta animando os que moravam naquele lugar, e o interessante é que ele novamente se coloca dentro do texto que ele está escrevendo aos Filipenses, dizendo que a cidade deles, de Paulo e dos Filipenses, que ele falava aos gentios, estava nos céus, de onde eles lá no passado, há 2000 anos atrás, ainda naquele tempo aguardavam o Senhor descer e concluir o juízo mencionado na Bíblia. Porque ainda quando Paulo escreveu as suas cartas, assim como as cartas dos outros apóstolos, ainda não tinha chegado o ano 70 depois de Cristo, onde foi o fim de tudo aquilo, como já comentamos aqui. E ainda nos textos das cartas que lemos, para eles ainda era um futuro, porque as cartas de Paulo foram escritas entre os anos 50 e 67 depois de Cristo, quando ele foi a mando de Nero assassinado. Portanto, sempre que lemos na Bíblia algum versículo trazendo um entendimento de futuro, temos que sempre ter em mente que era um futuro lá para eles, há 2000 anos atrás, porque ainda não tinha chegado o ano 70, já que as cartas e livros foram escritos antes do juízo. E de fato, aconteceu a transformação quando eles morreram. O corpo foi para o pó e o espírito glorificado agora voltou para Deus, como era a esperança dele no versículo 21 que lemos recentemente. Então vou ficando por aqui, pessoal, com mais este vídeo. Deixe seu comentário e o que acha sobre isso. Qual o seu entendimento sobre o assunto? Deixe seu like se gostou do vídeo e compartilhe com quem você conhece. Nos vemos então no próximo vídeo. Até lá!